7 horas mais 39 minutos. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, na manhã desta sexta-feira, o Bento. O Bento veio falar conosco em função de que amanhã, sábado, dia 18, é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Isso mesmo, alcoolismo que aflige aí tantas famílias, tantas pessoas. Muitas vezes se fala aí das drogas ilícitas, mas a gente sabe que o álcool acaba sendo aí uma droga lícita, em que é possível a gente ter acesso ao álcool em qualquer supermercado, em qualquer bar, em qualquer boteco. E amanhã é o Dia, né, Nacional de Combate ao Alcoolismo. E o Bento é um conhecido colaborador aqui da nossa cidade, do pessoal que participa ali dos alcoólatras anônimos, enfim, é uma pessoa que está sempre colaborando, que acredita nessa causa e, por isso, é um grande colaborador dessa causa. Muito bom dia, Bento. Bom dia, Odair. Bom dia, ouvintes da rádio. Em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade de trazer essas informações tão importantes para a nossa comunidade, para as pessoas. Quando eu chegava na rádio aqui, eu estava vendo lá embaixo um tapete, 40 anos de existência da Rádio Cultura. Em Timbó, o nosso grupo, o Grupo de Alcoólicos Anônimos, que cuida das pessoas que, por uma aventura, perderam o equilíbrio sobre a doença do alcoolismo, ele foi fundado dia 22 de março de 1980, ele está aí caminhando para 42 anos. Então, tem algumas coisas na vida que tem que ter vida longa, né? 40 anos de Rádio Cultura, 42 anos de grupo de autoajuda, né? A nossa associação, a Casa da Serenidade, foi fundada em 10 de outubro de 2006, então nós já estamos aí também com 16 anos, né? E caminhando aí, ajudando a comunidade. Nós somos o terceiro setor. O terceiro setor que a nossa função é disseminar informação. As informações, orientar as pessoas, dizer às pessoas que precisamos cuidar das nossas vidas, cuidar das nossas maneiras de viver, de nos relacionar com as ofertas que o mundo nos oferece, né? Ô Bento, como é que as pessoas que vão procurar o apoio dessa entidade, como é que elas chegam? Olha, geralmente elas chegam já no estágio terminal. O que é o estágio terminal? É aquele estágio que você já está lá, a gente costuma dizer que está no fundo do poço. Está bem adiantado já, né? Então ele chega nesse estágio aí, estágio terminal. Para nós até fica difícil, né? Por exemplo, você tem uma pessoa tem um câncer, o médico orienta ele, ó, você tem um câncer, vamos tratar. E ele, não, mais tarde eu vou ver, vai empurrando para frente. Quando ele voltar no médico, o médico diz, ó, agora não tem mais chance. Né? E muitas vezes acontece com algumas pessoas, quando chega lá já é quase tarde, mas não é tarde nunca para nada na vida, para se começar um programa de vida novo, uma nova maneira de se viver, de se relacionar. A doença do alcoolismo, a gente chama de doença porque é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como doença progressiva, incurável e fatal. E ela instala na vida das pessoas no beber social. Todo mundo começa bebendo devagarzinho, ninguém começou bebendo um tanque aí de 20 mil litros aí, né? E você vai tendo essa predisposição. E vai acontecendo algumas questões na vida das pessoas, que as pessoas vão se adequando, vão se adaptando e vão criando um hábito. Esse hábito de, sabe, talvez de conforto, talvez para alguns traz algum conforto. Porque ela traz um conforto o tipo de conforto que ela traz é aquele que alguém fala alguma coisa, você não está nem aí, você não dá mais bola para essas coisas. Então, esses dias, como amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Alcoolismo, é muito importante porque eu preciso rever como é que está o meu relacionamento com as minhas andanças na sociedade, né, com meus amigos, nas festas. Como é que eu estou? Como é que é o meu relacionamento com a bebida? Eu tenho equilíbrio? Eu sei quanto que eu devo beber? Como é que eu posso beber? Eu tenho essa responsabilidade? Por exemplo, eu estou motorizado numa festa, eu tenho essa consciência de que eu posso até beber, mas eu vou dirigir depois, né? Eu posso até beber, mas eu tenho que voltar para casa para levar alguma coisa para minha família, entende? Então, tem alguns relacionamentos na vida do ser humano que ele vai perdendo aos poucos e vai criando como hábito. Então, a gente tem que cuidar essa zona de conforto, porque o alcoolismo, ele traz as pessoas para uma zona de conforto, que é uma zona onde você começa a não se preocupar mais com muitas coisas.
sabe? A pessoa falando, vou lá tomar uma cerveja e passa, deu. Amanhã eu vejo isso aí. Né? Então, tem que cuidar muito com essas questões, quando eu começo a ter esses parâmetros na minha vida. E a doença do alcoolismo ela é muito terrível. Então, nós temos aqui em Timbó o grupo chamado Grupo DA Timbó. Ele foi fundado dia 22 de março de 1980, lá na Igreja Católica, na Igreja Santa Terezinha. Esteve lá por muitos anos. Saiu de lá e veio para a Rua São Bento, número 141B. Hoje a gente tem ali a Casa da Serenidade, que nós temos vários grupos lá dentro da nossa casa. Temos grupos de artesanato, grupos de ginástica, E são tudo pessoas... Os coordenadores são todos voluntários, pessoas que servem a nossa sociedade, a nossa comunidade, o nosso município. Nós somos o terceiro setor, pessoas que estamos aí. Eu tenho um tempinho, por exemplo, eu tenho um tempo toda segunda, terça e sexta, eu estou ali com o pessoal. Então, nós trabalhamos em N frentes, né? Tem senhoras de artesanato, tem um grupo de alcoólicos anônimos, tem um grupo de narcóticos, não é o grupo de narcóticos, mas é o grupo de dependência química, o grupo de superação, aí tem o grupo pais e familiares, né? Então, segundas-feiras, segundas e sexta, alcoólicos anônimos, às 19h30, início às 19h30, mas 7 horas, 6h30 a gente já está lá. Né, organizando, fazendo um cafezinho, arrumando a sala, limpando, deixando tudo prontinho para receber as pessoas, familiares. Então, segundas e sextas, alcoólicos, anos 19h30. Terças-feiras, nós temos um grupo de dependentes químicos, que é o grupo Superação, né, para jovens, adultos, enfim, tem pessoas de toda raça, cor e credo. Então, nós recebemos todas as pessoas e todas as pessoas elas são bem-vindas. Então, vem familiar, o familiar vem junto, o familiar vai para uma sala junto, onde eles vão participar de um grupo pais e familiares, que também tem um programa para a família, porque um doente alcoólico, um dependente químico, ele não adoece sozinho. Ele adoece um círculo em volta dele, se costuma de falar que é em torno de 40 pessoas adoecem junto com ele. Né? Se fizer uma estatística, em volta dele tem sempre até o próprio amigo, o colega de trabalho, o empresário que dá emprego para ele, essas pessoas se incomodam. Ontem nós estávamos em Blumenau fazendo um trabalho numa empresa, e a empresa ela fez um trabalho bem bacana lá, né? Então relacionou algumas pessoas e a gente foi falar da dependência química. E dizia para mim um gerente no setor, falava assim, cara, esse cara que está aí, ele é um técnico e ele tem assim uma função de 3 funcionários. O dia que ele não vem, que geralmente segunda-feira ele não vem, o dia que ele não vem, eu preciso deslocar 3 funcionários de setor para fazer o serviço dele, sabe? Então, é um excelente funcionário, mas que acaba se prejudicando e prejudicando a empresa, seus colegas de trabalho, além, é lógico, da sua família e todos esses outros 40 aí que você menciona que são afetados, então, por um problema de alcoolismo de uma pessoa. Geralmente o ciclo é muito grande, né? Então, ele falava para mim assim, o mês passado, para dezembro, cara, ele recebeu e ele ficou, né? Não chegou em casa. Então, a dependência química, ela faz isso. A gente costuma dizer que é uma máscara, ela nos cega, a gente fica cego. Porque a gente vai perdendo esse equilíbrio, vai perdendo a noção. Então, eu preciso retomar O que a gente diz para as pessoas é que eu preciso rever a minha vida. O que é que me incomoda? O que é que me faz mal? O que é que está me incomodando hoje? O que é que está me levando a esse beber desenfreado, sabe? Porque o alcoolismo ele traz muita desavença, né? Desde trânsito até dentro da sua própria casa. Se eu não tiver uma consciência da quantidade, uma pessoa alcoolizada não é uma pessoa de sã consciência, né? Ele pode causar N prejuízos, tanto para ele como para outras pessoas. E nós também aqui não temos aqui para combater quem vende e quem fabrica, não temos nada contra ninguém, né? É que existem pessoas que realmente ele perde o equilíbrio no seu modo de se relacionar com a bebida. E o nosso grande, eu até anotei assim, né, o relacionamento com o álcool, ele às vezes leva tempo, né? Para você virar um viciado? Para virar um dependente. Dependente. Né? Um dependente leva tempo, né? Até que ele amadurece, até que cai uma situação difícil, que o álcool venha a ser uma porta de fuga, né? Então você vai usando o álcool como um tampão. E às vezes, né, ele fica cômodo, como eu falei lá no início, essa comodidade do álcool, ele faz isso. Estou triste, ou não deu certo, estou com uma situação meio que não está legal, eu vou tomar uma cerveja. Daí, nessa, ele toma 1, 2, 3. Então, nessa situação, eu tenho que me cuidar. Eu vejo assim, a gente costuma falar para as pessoas, a gente precisa ter essa vigília.
para onde que eu vou quando eu tenho um problema? Eu tenho que cuidar muito disso aí. A gente fala muito as pessoas se aposentam, né? Ficam sem atividade, tem que cuidar muito dessa questão. Aí vão jogar um dominó, vão jogar um baralhozinho e voltam para os locais onde se vende bebida alcoólica. E ali você começa devagarzinho. Né? Então, é uma fase que a gente precisa ter muito cuidado, né? A nossa sociedade, a nossa cultura, os nossos profissionais da saúde. Acho que a gente tem que ser orientado e orientar as pessoas. E nós temos ali, o nosso grupo, ele é para isso. Ele funciona em forma de terapia. Né, o membro vem lá, ele é convidado, ele faz o seu ingresso, ele ganha uma carteirinha. Então, a partir daquele dia, existe uma pergunta: é seu sincero desejo de abandonar a bebida alcoólica? E ele fala sim. Se ele falar sim, ele recebe uma carteirinha, ele passa a ser membro do grupo. E aí ele tem voz ativa, sempre que ele estiver lá, ele pode falar. E aí ele conta a história dele, cara. E aí são aquelas histórias tristes. São histórias de desordem, são histórias de famílias destruídas, de relacionamentos destruídos, de relacionamento com filhos destruídos. É uma guerra. Ele vive numa guerra. Né? E aí ele vem ali e fala assim, depois que eu tomei partido dessa minha situação, que eu estou agora cuidando do meu equilíbrio, não estou bebendo mais, está tudo certo, né? Os problemas estou reaprendendo a me relacionar com a situação, melhorou as coisas. E aí o cara que está chegando, ele vai assim, se melhorou para ele, pode melhorar para mim também. Entende? E um vai ajudando o outro, é uma corrente. É uma corrente. Nós falamos que nós somos uma corrente. E quando porque existe recaída, as pessoas estão lá um tempo, né? E aí um dia, por um acaso, se afastam, porque... As crises de abstinência... sempre tem, sempre tem. Nunca está bom alguma coisa. E aquela questão, né, Bento, você não convive sempre com o grupo. O grupo é uma parte do tempo. A maior parte do tempo você está convivendo com a sua família, com a sociedade. Então, se não acontecer, talvez, ali um trabalho em conjunto também com a família, porque se, de repente, o camarada está tentando largar o vício e ele vai para casa e alguém lá que bebe socialmente, que se controla mais, vai lá na frente dele e bebe, aí a família não está contribuindo para que ele abandone, para que ele consiga vencer o vício. Então, esse trabalho, acontece isso de a família participar mesmo? Nós o grupo de Alcoólicos Anônimos, ele não entra na questão da medicina nem da religião. O nosso programa, ele não é uma religião, mas ele é um programa espiritual. O nosso primeiro passo é tu rever a tua espiritualidade. Nós precisamos nós somos marceneiros próprios de nós mesmos. Nós precisamos moldar algumas peças na nossa história, precisamos moldar algumas peças na nossa vida. E a nossa cabeça é que a gente precisa arrumar o nosso psique, a gente precisa dar uma consertada, precisamos dar uma lapidada nele, voltar para algum lugar onde tem mais calma, águas serenas, participar de lugares mais tranquilos, e aí, aonde eu faço a minha recuperação espiritual, aonde eu faço a minha leitura espiritual, isso também começa a me ajudar. Porque, assim, quando a pessoa está lá, eu sempre costumo dizer que as pessoas, quando estão lá no auge da sua destruição, ele passa por cima da vassoura deitada no chão e pula por cima e não dá bola. E quando ele para de beber, aí ele começa a se incomodar com as pequenas coisas que por anos ele não viu. E aí começam os atritos, porque a mulher esqueceu a louça em cima sabe? Não tirou o prato dele, alguma coisa. E ele começa a se incomodar por coisas banais. Então, a gente costuma dizer assim, a gente não via as coisas quando estávamos lá. Agora a gente passa a ver as coisas. Então, a gente precisa também começar a ajudar a fazer as coisas, a participar das coisas. Você volta a participar da tua vida normal, da vida da família, da vida da sociedade, da cultura. Eu vejo, Odair, uma grande dificuldade hoje na nossa sociedade, na cultura, essa questão da educação, do amor ao próximo. A gente precisa resgatar essa questão do amor ao próximo, do respeito, sabe? Com licença, muito obrigado, né? Até logo, até amanhã, boa noite, bom dia. Eu acho que essa gentileza da sociedade é que hoje são muitas pessoas, a gente não se conhece mais, por causa que, né? Hoje nós temos pessoas de muitos lugares aqui. Então a gente quase não se conhece mais. Mas não custa você
sabe? Ser gentil, né? Ser gentil, chegar na porta do banco, você entra e segura a porta para o próximo entrar. Não joga a porta na cara dele, né? Vá no supermercado, segura teu carrinho para o outro passar. Essa gentileza, sabe? Essas coisas boas. E às vezes eu estou tão preocupado em comprar cerveja que eu não dou mais bola para essas coisas. Sabe? Não vejo mais meus filhos, não vou em... Quantos pais não vão em reunião de escolas? Sabe? Esse acompanhamento. Então, assim, ó, a gente precisa voltar amanhã, Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo, né? Eu costumo dizer que a gente tem os dias, como o Dia Nacional do Combate ao Câncer, Dia Nacional, né, a família, o Dia da Família, a semana passada era o Dia da Amizade, né? O Dia da Amizade. Mas quantos amigos eu tenho? Eu tenho muitos amigos. Muitos amigos. Eu tenho amigo meu que tem problema, amigo sem problema. E a nossa função, verdadeira nossa função, é disseminar a informação de que eu preciso ser dono da minha vida. Sou eu que tenho que aprender a escrever a minha história. Eu não devo permitir que os outros escrevam a minha história. Eu tenho que escrever a minha história. Filhos, hoje, Odair, nós temos um grande problema. Porque o alcoolismo, ele é a porta para outras dependências químicas. E hoje a nossa sociedade, a maior doença da nossa sociedade hoje, às vezes a gente fica preocupado, é o câncer, né? Mas tem muitas pessoas, muitos jovens, pessoas de todas raça, cor e credo, envolvidas com dependência química. Nossa, a gente precisava rever toda essa questão. Sabe? E classe social também é importante. Em classe social. Porque a dependência química ela não escolhe pessoas, ela não escolhe raça, ela não escolhe cor, ela não escolhe crença. Ela, sabe, as pessoas dizem, mas eu fiz porque meu amigo também fez. Sei lá, meu amigo se joga da ponte, eu vou me jogar da ponte. Né? Mas é o momento, eu saio para tomar uma cerveja, saio para tomar um drink com meus amigos, e aí lá no meio tem um amigo meu que ele está... né? Tá com o cartão vermelho, sabe? Mas ele também gostaria que aquele amigo dele jogasse no mesmo time dele. E ele disse, cara, eu estou aí, né? E que tal você provar aí? E o cara prova, e depois que você provou, meu amigo, né? O mal, ele é muito forte. As coisas que dão prazer têm muita força. E a dependência química, o álcool, ele te dá um prazer. É um prazer... momentâneo. Momentâneo. E não é um prazer que você possa ter muito retorno, mas ele te dá um prazer. Parece que você se livrou de alguma coisa. Por quê? Porque o álcool, em poucos segundos, ele está na nossa corrente sanguínea, ele já vai para o nosso cérebro e aí acabou. É o papo do momento. Se eu estou falando de alguma coisa ruim, é aquela coisa ruim que só que está na minha memória, não tem mais nada. Não existe mais trabalho, não existe mais educação, não existe mais faculdade, não existe mais família, não existe mais amigo, não existe mais essas coisas. Então, a gente precisa se cuidar e cuidar dessa questão da sociedade, da cultura. E uma outra coisa que a gente precisa fazer em Timbó, os órgãos públicos precisam se voltar. Nós precisamos nos voltar para esse grande mal da sociedade. Nós precisamos abrir os nossos olhos, olhar para os nossos jovens, a evasão escolar, a evasão familiar. Nossa, quantas famílias hoje sofrem. Eu sou conhecedor de muitas famílias que sofrem muito, muito por causa da dependência química. Hoje, os nossos jovens, eu gostaria sim, que a gente pudesse dizer para a nossa juventude, cara, vai vender picolé, pega teu dinheiro, compra um livro e vai para a faculdade e faz uma graduação. E vai cuidar da tua família, vai cuidar da tua vida e vai formar uma família para ti. Construir o teu lar. Vai cuidar da tua seara, sabe? Cuidar do teu coração, da tua alma, da tua saúde e da tua vida. E o alcoolismo, ele entra devagar, aos poucos, como um fungos numa flor. E ela vai perdendo a sua beleza. Vai murchando. Vai. Infelizmente, né? Mas ainda bem que temos pessoas como você, Bento, e também entidades como a que você coordena, para que pessoas que queiram buscar ajuda tenham ajuda. Então vamos repetir aí os horários de atendimento que vocês estão disponíveis para quem estiver nos ouvindo, tem algum familiar, mas principalmente você que de repente se identificou com tudo que o Bento falou por aqui e gostaria de buscar ajuda, Bento. Como é que faz?
Olha, Odair, a Casa da Serenidade ela está localizada na Rua São Bento, 141B. Hoje nós não temos atendente durante o dia, porque nós somos todos voluntários. Então, às vezes, nós temos um grupo que trabalha de terça, tem algumas pessoas que, quando chega alguém lá, eles atendem, né? Terças e quinta à tarde. E, às vezes, eu também estou ali, dou uma passada de manhã, dou uma passada à tarde. E de manhã nós temos outras pessoas que passam lá, enfim, na Casa da Serenidade. Nós temos um telefone lá, um novo telefone, que agora nós temos um celular só para atendimento, que assim a gente pega esse celular e logo responde assim que a gente pode, né? Porque nós temos a nossa vida também, né? E nós somos voluntariados. O nosso telefone lá é 91 32 20 97. 91 32 20 97. Esse é o nosso celular da Casa da Serenidade. E através desse telefone nós damos todas as informações como funcionam as outras entidades. Então nós temos ali segundas e sextas-feiras o grupo de alcoólicos anônimos. A reunião ela inicia às 19h30, também não tem horário para ter, mas o horário é que tem regra, né? É das 19h30 às 21h30. 19h30, 21h30, segundas e sextas-feiras. Segundas e sextas-feiras. E terças-feiras nós temos um grupo para jovens. Eu digo que é para jovens, mas nós temos cidadão lá também, lá de cabelo branco, né? E que estão lá participando, que ele é mais voltado para o usuário da dependência química com outras drogas, não tanto álcool, mas outras drogas. E nós também temos uma parceria com o Fórum de Timbó, que existem esses trabalhos, essas prestação de serviço PSC, prestação de serviço comunitário, né? Então, esses jovens, ao invés de eles ir para uma outra entidade, ou quase não tem lugar, eles vêm para essas reuniões nas terças-feiras, e lá nós fizemos uma roda de conversa. A roda de conversa é o que me trouxe aqui? Por que eu estou aqui? E eu quero ficar aqui ou eu quero sair daqui? Como é que eu quero? Então, a gente fala sobre a questão o assunto é dependência química. E aí há um encaminhamento, então, para alguma questão dessas do fórum também pode haver um encaminhamento. Sim, o fórum nos encaminha, então, né? Assistência social. A assistência social nos encaminha esses jovens e eles acabam pagando essas horas, participando das reuniões. Muitos. Um outro dia, deixa eu só te contar uma história bem rapidinho. Eu deixei meu carro numa lavação, e aí o cara disse, leva o seu Bento até na associação ali. Aí o jovem entrou no meu carro, andei 1 quilômetro, ele olhou para mim e falou assim, o senhor não está me conhecendo? Eu falei, olha, eu tenho uma vaga lembrança de você. Ele disse, nossa, mas faz uns 3 anos que eu fui com o senhor ali na associação, que eu tive aquele problema, né? E aí ele disse para mim, olha, hoje eu estou trabalhando, estou casado, já estou estudando, mudei a minha vida. Para mim foi uma lição. Serviu. Que bom. Não estou participando, mas está tudo certo, né? Isso aí faz valer a pena, né? Todo o esforço, todo o trabalho. Muito. Então faz valer a pena. Então, às terças-feiras, esse grupo começa às 19h30 também. E às terças-feiras nós temos o grupo de pais e familiares, que é o bálsamo da família, né? Ali se trabalha o bálsamo, né? O cara chega em casa revoltado, com abstinência, então a esposa, sabe, deixa ali, não fala nada, não retruca. Depois, quando ele estiver calmo, conversa sobre o assunto. Então, tem uma maneira, existe uma técnica para você manter família, né? E a técnica para você manter família, às vezes, é quando um fala, o outro se acala. Né? Certo. Né? E às terças-feiras. Então, são estes 2 grupos. E se tiver alguma senhora aposentada, está sem afazeres, quer tomar um café, quer conhecer, nós temos lá às terças e quintas-feiras à tarde, tem um grupo de senhoras também, que elas trabalham com artesanatos manuais, então elas fazem fuxicos manuais, assim, com tecido, sabe, elas fazem um trabalho muito bacana. E aí elas levam um café, elas tomam um café, elas batem papo, elas conversam, um momento de descontração, segundas e terças. E também tem um grupo de ginástica que elas começam cedo, lá, 7h30, toda segunda e toda quarta-feira, às 7h30, né? Quem cuida lá é a Eliane, uma amiga nossa lá, e ela é fantástico. Às vezes tem 20, 30 senhoras lá, 20, 15, 20. Então tem assim um grupo, segundas e quartas-feiras, às 7h, um grupo de ginástica. Sabe, então a associação tem uma área coberta assim, então lá, sabe, a gente até botou um suporte nas paredes para elas poderem fazer o trabalho delas. Então esses trabalhos, eles vêm trazer saúde, devolver para as pessoas saúde. E nosso objetivo hoje é devolver saúde, serenidade, sabedoria e amor.
Muito bem, Bento. Olha, eu quero agradecer a tua participação aqui no Repórter Cultura, na manhã desta sexta-feira, trazendo essas palavras aí importantes e principalmente essa conscientização a respeito do Dia Mundial de Combate ao Alcoolismo, que é amanhã, e saber que a gente tem aqui na nossa cidade essa alternativa tão importante. E, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, Odair. Obrigado à Rádio Cultura. E aos nossos ouvintes, muito obrigado pelos ouvintes. E nós estamos lá, né? À disposição. Dentro das nossas informações, como a gente passou ali, à disposição para servir. Não ser servido, servir. Agradecer às pessoas que nos ajudam, que estão sempre caminhando junto conosco aí também. Nós temos amigos que caminham junto conosco, né? Empresários que estão ali dizendo, vocês estão certos. Nós temos amigos mesmo, amigos, pessoas que nos orientam. Assim como você, assim como a Rádio Cultura, que nos abre as portas para dizer que nós temos uma solução. Existe uma solução. Existe uma saída.